em qualquer que seja a competição, meu caro Cláudio Rezende, o jogo fala por si, né? Mas competição eliminatória com a sequência dessa de confrontos pesados nesse momento da temporada, noite de Copa sempre especial. Cláudio Rezende ao vivo, Maracanã, detalhes do Galo. Boa noite, Cláudio. 6h38. Boa noite a você, Cirilo. Boa noite a todos. Neste momento, 19 graus a temperatura. Hoje, um dia mais frio aqui no Rio de Janeiro. Nublado. Chegou a chuviscar durante a manhã. E os jogadores do Atlético, daqui a pouquinho, Cirilo, vão deixar o hotel Hilton em Copacabana até aqui ao Maracanã. Já tem no entorno do estádio a movimentação de torcedores. Na entrada ali, por exemplo, estive com alguns atleticanos, até porque o portão de acesso do visitante todo do lado aqui da imprensa, e os atleticanos confiantes de que hoje a história vai ser diferente do que foi domingo e que o Galo possa sair com um bom resultado, porque o duelo é de 180 minutos. Os primeiros 90 hoje, disputados aqui no Maracanã, e os outros 90 minutos semana que vem, quarta-feira, 7h, na Arena MRV. Ô Cirilo, o Galo que tenta algo inédito nesse confronto com o Flamengo na história da Copa do Brasil. Os times aí se enfrentaram 8 vezes, 4 jogos aqui, 4 jogos em BH, e dos 4 jogos aqui no Maracanã, o Atlético não conseguiu vencer o Flamengo nenhuma vez. Foram 4 jogos, 4 derrotas. Então o Atlético hoje vai ter que fazer algo diferente para continuar aí, né? Para construir uma vantagem, que é o objetivo dos comandados do Cuca para a noite desta quinta-feira. Inclusive em 2014, quando o Galo fez aquela virada histórica no ano do título da Copa do Brasil para o Atlético, ele perdeu aqui no Maracanã por 2-0. Depois teve virada no Mineirão, 4-1, com o último gol do Luan, menino maluquinho. Então, Cirilo, o técnico Cuca planejando, pensando no time. Cuca que teve um início de semana bem complicado pessoalmente, né? Porque na segunda-feira teve a morte do irmão dele, muito ligado ao Cuca, o Amaury Estíbal. Ele esteve em Curitiba segunda, terça-feira, voltou para treinar o time ontem, quarta, e aí, depois dessa situação, o Cuca está concentrado no jogo, logicamente ainda com o luto do irmão, mas trabalhando normalmente com esse time do Atlético, que pode ter estreia, Cirilo, do Alexander, volante, formado aqui mesmo, no Fluminense, no Rio de Janeiro. Estava no futebol da Arábia Saudita, chegou na terça-feira, não chegou a treinar, né, com o time, mas teve o nome publicado no BID ontem, ganhou condição legal de jogo e está no elenco do Cuca para esta partida. Então, vamos ver como pensa o Cuca. Dificilmente vai começar o jogo, até porque nem treinou com os colegas, mas pode ser aí uma arma para o decorrer da partida, dependendo do transcorrer do jogo aí, o Alexander. E quem continua fora e pode me ajudar a respeito, né? O Dudu. Dudu teve hoje o julgamento adiado no pleno do STJD. A pauta foi para o julgamento seguinte. Então o Dudu já não jogaria, né, Wellington? Por ser o julgamento no dia do jogo. Mas, de qualquer forma, ele fica fora aí até pelo menos o próximo julgamento. É isso? Wellington Campos sabe tudo de STJD e de CBF. Boa noite. Boa noite, um abraço para você. Boa noite aí pro Panzi, pro nosso Cirilo. Realmente a situação é essa, envolvendo o Dudu. Mesmo que ele fosse liberado hoje, ele não poderia, porque a punição passa a valer no dia seguinte. Agora o STJD prometeu colocar na pauta da próxima semana. Geralmente o STJD se reúne a cada 15 dias. Às vezes, quando tem muito processo, ele se reúne semanalmente. Mas agora tem que aguardar uma nova pauta. A Itatiaia vai acompanhar a evolução deste assunto e o Dudu segue então suspenso. Hoje ele cumpre o jogo de que número? Terceiro Ficam faltando os outros 3 se não conseguir reverter a situação no pleno do STJD, viu, Cláudio? Isso, hoje não teve, né? A relatora, a auditora não esteve presente por problema de saúde e por isso o julgamento foi retirado da pauta à tarde.
E aí, no caso, o Wellington, ele vai ter que cumprir hoje o terceiro, quarto jogo domingo contra o Bragantino e possivelmente o quinto jogo contra o Flamengo. Quarta-feira da semana que vem, dificilmente teremos um julgamento antes disso. Por que foi retirado de pauta? Porque a relatora ou o relator do processo, ele estuda todo o processo e faz o voto dele, e aí os outros analisam o que foi o voto, o que foi a denúncia, o que foi o recurso e dá o veredito final. Por esse motivo que o julgamento foi adiado. Tá certo. Então, o Cirilo, até o Atlético tentou aí uma tentativa, né, de um efeito suspensivo após esse não julgamento de hoje, mas dificilmente isso irá acontecer. O Dudu terá que cumprir 5 jogos. E aí pode até, se não tiver julgamento semana que vem, vai cumprir toda a pena, que são 6 jogos impostos pelo STJD. Então o Dudu tá aqui com a delegação, mas hoje vai só torcer para os colegas, segue fora do duelo contra o Atlético. Falamos bastante disso aí, né? Falamos bastante disso aí nos últimos dias, completamente desproporcional. Deixa eu saber do Wellington Campos, falando em desproporcional, o elenco do Flamengo é desproporcional ao futebol brasileiro, né? E hoje, ô Wellington, como é que os caras estão tratando esse jogo? Quais as possíveis escolhas aí do Felipe Luiz? Porque a turma tem dito por aí, Wellington, que a Copa do Brasil, na escala de importância do Flamengo, das 3 competições, é a terceira. E para hoje, o que você está projetando, meu ídolo? Olha, eu não colocaria dessa maneira, não. É porque o Flamengo leva muito a sério esta competição. Ela é extremamente rendável e o título já te coloca na fase de grupos da Copa Libertadores da América do ano que vem, viu, Cirilo? Agora, o Flamengo pode ter 2 estreias na partida de hoje. Saul, que chegou e foi apresentado antes do jogo aqui com o Galo no domingo. E quem mais? Ele, Samuel Lino, que chegou antes de ontem, na terça-feira, já treinou, está no bid e pode ser também novidade entre aqueles relacionados. Torcedor do Galo, torcedor do Flamengo, vai me perguntar, cadê o Emerson Royal, que passou pelo Galo, lateral direito? Esse aí não joga desde janeiro, ele passou por uma cirurgia, aquela coisa toda, está concluindo a recuperação, vai demorar um pouquinho mais. Flamengo, então, pode ter dos novos reforços Saul e também o Samuel Lino relacionado nesta partida. Time, a cada jogo o técnico Felipe Luiz bota uma escalação e a gente vai ter que aguardar 1 hora antes do jogo. Ô Panzi, você falou antes do jogo da imprevisibilidade, em especial tática desse confronto, porque os times já fizeram algo diferente aí no fim de semana, em especial o Atlético. Lianco volta, não tem muito mistério. Você faria só essa alteração? Mas no lugar de quem? Né? Uhum. O Lianco volta, você tira um zagueiro, você tira o Igor Rabelo. Eu não mudaria muito na estratégia de jogo. Obviamente eu voltaria com o Lianco para o time, mas no lugar de um jogador de meio de campo. Por quê? Eu guardaria mais um jogador de meio, mais defensor para o segundo tempo. Já vou ter o Alexander disponível para a partida, então eu já teria 2. Você se lembra que na última partida, quando o Cuca começou a mexer, ele tirou o Gabriel Menino para pôr Júnior Santos, né? Ele não tinha mais gente, ele teve que tirar o Fausto Vera no intervalo, aí teve que tirar o menino da direita para levar para o meio, porque não tinha outra peça. 4 atacantes em campo, 2 laterais direitos. Ele meio que misturou e o Atlético passou a ter dificuldade com a bola. Continuou se defendendo bem. Então, um time que conseguiu se defender bem, eu mantenho. Mantenho ali 3 zagueiros, agora de origem, Lianco, Rabelo, Central e Alonso. A mudança que eu faria seria a seguinte: eu tiraria Gabriel Menino ou Fausto Vera. Alan Franco seguiria no meu time. Se eu tiro Fausto Vera, Alan Franco primeiro volante, Gabriel Menino segundo. Se eu tiro o Menino, Vera primeiro volante, Alan Franco segundo. Aí a minha mexida seria do lado esquerdo, porque eu teria o Saravia como lateral pela direita, Lianco, Igor Rabelo e o Alonso, ele faria o papel que o Saravia fez no último jogo. Ele faria uma saída de 3 pela esquerda, mas fecharia uma linha de 4 como lateral esquerdo. E aí, o Scarpa seria liberado para ser mais um jogador de meio com 2 volantes. E eu guardaria Gabriel Menino para o segundo tempo, Alexander para o segundo tempo e os atacantes, para renovar os atacantes na segunda etapa, que para mim foi esse o grande problema do Galo no jogo do final de semana no Maracanã. Seguiu se defendendo bem, mas quando a turma da frente cansou,
você teve que mudar muito. Era Júnior Santos no lugar de volante, e aí você tirava um ponta para colocar um meia, e o time meio que bagunçou. Então você vai acertando posição por posição, você não mexe tanto na estratégia, mas você troca jogadores, troca funções, coloca jogador de função diferente. O Scarpa vai ter que correr menos, ou seja, vai ficar mais saudável por mais tempo na partida. Não tem muito para onde correr o Atlético, o Cirilo. O que não dá é para encarar o Flamengo de peito aberto no Maracanã num jogo de Copa, porque são 180 minutos. Para que o Atlético vai encarar o Flamengo, sendo que vai ter outro jogo em Belo Horizonte, né? Não pode tomar de 2, 3. Fechando as notícias do Galo, Cláudio. Aí o ídolo. Deixa eu trazer aqui, o Marcelo Viana acaba de me informar da federação, 58.585 ingressos vendidos antecipadamente, casa cheia. E vamos passar de 65 mil pessoas no Maracanã. Os portões já estão abertos aqui no Maraca, Cláudio. Um público bem maior do que de domingo aqui no jogo do Brasileirão. Cirilo, para fechar, fora de campo, o Atlético adiou a reunião do Conselho Deliberativo, que seria na segunda-feira, para aquela diluição de parte da associação na SAF do Galo. O motivo é a inclusão na pauta de um outro assunto, o assunto Museu do Galo. Então amanhã o Atlético vai divulgar uma nova data para os conselheiros analisarem essa questão aí da diluição da associação na SAF do Galo. 8 da noite, estaremos aqui com Caixa também, com todo o primeiro time do rádio para Galo e Flamengo. É Copa do Brasil, é noite de Copa, Cirilo.